Para fazer um prompt, você talvez não precise nem escrever um prompt direto. Você pode ter um assistente, ou no caso do ChatGPT, um GPT, ou no Gemini, um Gen, que você põe ali, que tem um prompt inicial, que é um criador ou um revisor de prompts. Um dos serviços e produtos que a Software está oferecendo hoje é exatamente nessa área. A sua empresa, às vezes, precisa de um time com vários multi-agentes, onde eles ajam em conjunto para um objetivo X da sua empresa. E a gente chega lá e monta isso, organiza isso para você, e entendendo, por exemplo, que depois disso aqui existe uma revisão. Depois, em tal momento, existe uma pessoa que é o gerente, que ele aprova ou não aprova. Vamos explorar um pouquinho mais os frameworks. A gente falou do roleplay. Sim. O que mais que a gente tem de opções? Se você procurar na internet, você vai achar um monte. A gente pegou aqui, são acrônimos com coisas que você precisa ter no seu prompt para ser um ótimo prompt. Você entender a capacidade, a possibilidade da engenharia de prompt na sua área é fantástico. É algo que amanhã você desbloqueia, tipo, caramba, pensei aqui, eu acho que dá pra fazer isso com prompt. E você pode não saber exatamente, mas ela entender os princípios da engenharia de prompt, o que está sendo feito, por que está sendo feito, aí eu acho que vai ser importante para todo mundo. O bate-papo hoje do Backlog Talks é com o Christian Sansoudo. O Christian é um membro do time da Software, ele é o nosso head de pessoas, é quem cuida das nossas evoluções, da nossa cultura, e ele vai bater um papo com a gente sobre Prompt Engineering, essa coisa de escrever prompt para IA. Vamos nessa. Mais um Backlog Talks. Dessa vez tô aqui com o Marinho. Opa, mais uma vez. Co-host. Mas ganhei uma garrafa, hein? É, né? Ah, Cadê moleque. a garrafa dele? Mostra aí. Putz, tá lá dentro, Daqui a cara. Eu pouco a gente guardei. mostra. Daqui a pouco eu mostro. Estamos aqui hoje com o Christian Sansoudo. Tudo bom, pessoal? Obrigado por me convidarem aqui. Grande camarada, um dos membros do time da Software. E a gente vai falar um pouco sobre Prompt Engineering. Por que Prompt Engineering? Por que o Christian falando de Prompt Engineering? O Marinho, eu sei que ele não vai falar nada mesmo. Eu tô tranquilo, eu tô numa boa aqui. Não, eu tô com uma pergunta boa aqui pro Christian, daqui a pouco eu faço. Show. Tudo daqui a pouco, eu daqui a pouco. Mas por quê? Por que a gente trouxe o Christian aqui para conversar com a gente sobre Prompt Engineering, né? O Christian é o nosso head de pessoas lá na Soft e ele foi a pessoa que mais se envolveu com essa questão do Prompt Engineering, em levar IA, nos últimos 2 anos principalmente, em levar IA para todas as áreas da empresa e acabou desenvolvendo essa qualidade, essa aptidão por ajudar todos os times na parte de Prompt Engineering. Perfeito. Christian, obrigado aí por você ter Obrigado vindo aqui a com a gente. vocês. E é muito isso mesmo. Como você trazer através da IA, que todo mundo tá falando, não, isso aí é pro desenvolvedor. Não, cara, IA é para todo mundo. E o poder que a gente vê isso lá dentro da software mesmo, em todas as áreas, em vendas, em marketing, em design, e até em áreas técnicas, que eu não sei nada, mas ao trazer a engenharia de prompt e trazer uma pessoa que entende da sua área, a gente consegue fazer o que a gente quiser. A gente literalmente consegue fazer o que a gente quiser. Óbvio, tem os limites dos modelos de linguagem, mas a questão da engenharia de prompt é que ela não é uma coisa pensada para técnicos. É o inverso. Eu falo muito da ideia do uso ali da engenharia de prompt como se o AI fosse um super estagiário. Uhum. Ele sabe fazer tudo que você mandar. Se você não falar para ele, tem que pegar o exemplo da página 15, ele não vai pegar o exemplo da página 15. Ele não tem essa discricionariedade. Isso aí é um estagiário, ele tem que aprender ainda as coisas. Mas se você falar exatamente o que você quer, ele vai te trazer exatamente o que você pediu. Óbvio, tem as alucinações, tem técnica para isso, tem algumas coisas que você vai fazer para ajudar ele a te dar a resposta que você quer. Mas você entendendo o que você quer, você consegue traduzir para ele, através de técnicas de engenharia de prompt, para fazer aquilo. E eu vou querer escutar um pouquinho sobre essas técnicas, os frameworks e tudo mais. Mas dá para dizer que essa experiência que você teve com Prompt Engineering serviu para te tornar uma pessoa um pouco mais técnica? Não, com certeza, porque para fazer cada coisa dessa, vou dar um overview aqui de como eu trabalho engenharia de prompt dentro da software. Então, por exemplo, a Raquel, que é do nosso time de marketing, ela tinha algumas coisas que ela gostaria de desenvolver no time de marketing, coisas que ela poderia fazer, quero revisar um script, quero revisar aquilo, quero modificar minha estratégia. Eu conheço bastante de marketing, mas não sou um especialista em marketing. Então, o que eu faço? Eu fui até ela e falei, Raquel,
qual é o seu objetivo? Meu objetivo é esse. Conversei com ela até entender a demanda dela, entender exatamente o que ela queria. Beleza. Depois de entender o que ela queria, a gente usou a engenharia de prompt para tentar traduzir o que ela estava precisando para ali. Mas junto a ela. Cada etapa... por exemplo, eu vou falar daqui a pouco de papéis, né? Role prompt, que a gente chama. Quando a gente falou, quem será essa pessoa que vai te ajudar aqui? Quais habilidades ela teria? E ela, que é uma especialista em marketing, falou, ela vai ser especialista em marketing digital, em revisão de script, em escrita Copy. persuasiva. Ela me deu, e eu junto com ela, ok. Agora, quais são os objetivos dessa pessoa? O que a gente quer com isso? Qual é o contexto? Aonde isso vai ser usado? Vai ser usado dentro de uma empresa de software para fazer revisão de script. Tá? E aí, a cada etapa, eu ia explicando para ela. Não apenas fazendo e pedindo os inputs, mas explicando para ela o porquê que aquilo estava ali. Aonde aquilo ali estava. Qual era a lógica que eu estava usando e qual era a técnica que eu estava usando. Porque, ao final de fazer o primeiro, ela já estava um pouco melhor em engenharia de prompt e nas capacidades, porque essa é uma grande limitação. É que as pessoas não sabem sequer o que elas podem fazer com a engenharia de prompt. A IA, ela funciona meio de qualquer jeito, né? Tipo, você entra lá e conversa do jeito que você quiser, mas quando você bota uma engenharia de prompt, o resultado fica muito melhor. Muito. Assim, é porque quando a gente fala engenharia de prompt, né? Porque o normal que as pessoas usam é o que a gente chama de zero shot prompt, que é a pessoa chega lá e fala, faça isso, ou responda tal coisa. Isso aí é o básico, que é como as pessoas usam, porque ela como usava o Google. Com uma outra pessoa mesmo, né? Como se estivesse conversando com uma outra exatamente. E é como ela pensou, como ela sempre aprendeu a usar o Google. Ela aprendeu a usar o Google assim, faz uma pergunta e tem a resposta. Tá ali, copia aquela resposta e usa. Só que o próprio paradigma do uso da inteligência artificial, né, a generativa, é outro. Então, eles descobriram, beleza, o zero shot, vou fazer uma pergunta direto. Mas se eu der uma pergunta, mas eu der um exemplo? Aí, a gente chamou one shot prompt. Você melhorou o contexto. Melhorou, porque eu trouxe contexto. Eu trouxe um exemplo, mas eu trouxe contexto. Coisas que, às vezes, você não consegue dizer. Vou dar um exemplo disso. O Rodrigo aqui faz vários textos, produtor de conteúdo. Ele tem muita coisa dele escrita. Se ele chega ali e fala, refaça isso aqui, tentando usar a minha voz, e ele dá um texto dele, ele talvez não conseguiria explicar. É um texto descontraído, mas ao mesmo tempo sarcástico, e tem tal coisa. Ele talvez não conseguisse destrinchar o texto dele nesses aspectos. Mas a IA consegue. E ela consegue destrinchar isso e fazer essa transformação baseada nisso. Então, o zero shot é o normal, o one shot é quando você dá um exemplo, few shot é quando você dá alguns exemplos. Eu dei aqui vários roteiros meus para que ela entenda quem é o Rodrigo, né? Então, esses são normalmente como as pessoas usam. Só que na engenharia de prompt, a gente tenta evoluir isso para fazer de uma forma estruturada e clara e concisa o que a gente quer. Aonde a gente põe muito mais elementos, mas cada elemento desse tem um objetivo. E aí você entende que, por exemplo, para fazer um prompt, você talvez não precise nem escrever um prompt direto. Você pode ter um assistente, ou no caso do ChatGPT, um GPT, ou no Gemini, um Gen, que você põe ali, que tem um prompt inicial, que é um criador, ou um revisor de prompts. Onde você, antes de fazer o prompt, você revisa o seu prompt. Prompt para poder usar. Um prompt do prompt. A gente criou um prompt generator na software, né? Sim, e avaliador. Uma outra coisa... Sabia disso, Marinho? Cara, eu tô viajando, cara. Eu tô viajando. Porque, pergunta, vai. Não, Então, sabe por que eu tô viajando? Porque eu tô tentando... não sei se vocês entendem isso, assim. Eu tô tentando botar imagens em cima do que você tá falando. Tá. E como eu não tenho nenhuma visualização do que você tá falando, é muito fácil de eu me perder no que você tá falando. Então, por exemplo, quando você fala assim... você vai fazer uma instrução e você tem que pegar um exemplo. Você tá falando até da Raquel ali. E aí ela fala qual é o objetivo. Aí ela me fala o primeiro objetivo. Depois ela me destrincha esse objetivo. Mas eu já me perdi no detalhe. Primeiro, eu tento imaginar essa conversa colocando no chat GPT. Então assim, qual é o objetivo? Entendi. Entendi o quê? Se eu fosse tentar replicar isso, eu não conseguiria replicar isso. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, minha maior dúvida é...
para bem leigo, assim, vamos fingir que a gente vai criar um prompt aqui do zero. Perfeito. Qualquer prompt. Qual é o caminho ideal, assim? É entrar direto no ChatGPT ou no Gemini, ou seja, onde quer que seja, ou você tá primeiro no caderninho, papel e caneta, para você entender o que você quer mais pedir. velha é isso, mano? Papel e caneta. Ah, cara, eu sou old school, cara. Assim, Eu também uso papel e caneta. na realidade, é um pouco dos dois, mas não precisa ser o papel e caneta. A primeira coisa é uma avaliação, é o pensamento crítico, que a gente traz muito, que é uma das grandes habilidades para usar uma inteligência artificial. É você chegar e destrinchar o que eu quero realmente. Pô, mas isso é uma pergunta não é muito fácil de responder, né? Dependendo do teu objetivo, não. Exatamente. Por isso Qual que às sentido vezes... da Porque todo vida. mundo vai falar assim, eu quero ser feliz, quero ser rico. Tipo, foda-se, né? Não, é claro, mas pensa numa coisa, como você mesmo disse, um grande gestor, um grande gerente ou um grande líder, que ele consegue tirar o máximo que ele desse super estagiário. Ele sabe exatamente, ó, eu sei o que eu quero, eu sei os constraints, não sei tudo, mas eu tenho aqui uma boa ideia. Super estagiário, faça para mim. Só que a grande vantagem da AI é que ela lembra do contexto e você interage com o contexto. Então, você pode fazer iterações. Você faz algo e você olha, isso aqui não tá nisso. Poxa, esqueci de botar tal coisa no prompt. Você pode voltar no prompt e modifica o que você esqueceu. Ou na conversa você vai adicionando contexto, Isso, né? você vai adicionando À medida que você vai contexto. conversando, o contexto vai ficando mais rico. Exatamente. E uma coisa que eu uso bastante nos prompts que a gente faz, por exemplo, dentro da software, são ferramentas de autocorreção pra gente mesmo. Então eu falo assim, olha, dado esse objetivo, dado esse contexto, querendo uma resposta de tal tipo, me explique fazendo um passo a passo e me dando o racional. Eu vou tentar fazer um exemplo aqui mais físico. Vamos supor que a gente estivesse criando esse podcast aqui com IA, tá? E ela fosse tipo um arquitetozinho, ela fosse fazer um modelo 3D disso aqui. Aí o objetivo, eu quero um podcast, Tá. certo? Contexto, vão ser 3 pessoas conversando, certo? Tema, sobre tecnologia, beleza? Crie pra mim essa sala pra eu poder fazer esse podcast. Ela vai renderizar. Tá. Quando ela renderizar, vamos supor que ela renderizou sem sofá. Aí você fala, os apresentadores e tal precisam estar sentados. Por favor, adicione poltronas. Perfeito. Aí vai adicionar poltrona. Aí você vai falar assim, pô, ela não adicionou microfone. Aí fala assim, os apresentadores precisam captar a voz deles, então agora adicione microfone. De repente ela adiciona lapela. Aí você fala, não, eu quero um direcional. Ou seja, conforme ela vai te apresentando os resultados, você vai melhorando ainda mais esses resultados. E, normalmente, quem não sabe engenharia de prompt faz exatamente como você está falando. Pô, eu gostei disso. Eu gostei desse... Não, eu tô Pegou a falando essência, sério. Eu pegou a peguei a essência. Que é tipo assim, justamente eu que não sou engenheiro Você de faria prompt, assim? eu faria dessa maneira. Sim. E aí eu tô querendo justamente chegar no seu racional que eu não estou conseguindo chegar. Porque, tipo, eu não tô conseguindo visualizar esse passo a passo. Porque, como vocês são muito técnicos, quando vocês falam em lógica, tipo assim, a variável dentro da variável que vai trazer um resultado, eu já fui embora. Você tem duas interfaces principais, né? Uma é a interface de chat, que ela não é tão usada para a parte de geração de imagem, que foi o exemplo que você deu, Aham. tá? Então, quando você tem um chat, você tem uma linha do tempo, que é uma conversa, né? Você consegue construir essa visão. Mas o teu output principal é normalmente uma ideia traduzida em texto. Pode até ser uma imagem, mas não é o formato mais adequado para você gerar uma imagem. Até tem algumas integrações no próprio chat GPT, você consegue criar uma imagem. Mas o objetivo é você ter a conversa e você tirar valor daquele outra personagem que está ali atrás, né? Quando você fala para geração de imagem, já é diferente. Já não é tanto esse bate-papo em cima de uma imagem. Não, é uma outra coisa. Inclusive, o prompt para imagem, as técnicas de prompt para geração de imagem e vídeo são diferentes das técnicas de geração de prompt para texto. São São muito mais técnicas. São muito mais são técnicas. técnicas do ponto de vista, por exemplo, no Sim. caso de uma foto, do ponto de vista da fotografia. A Eu quero uma foto wide angle, com essa profundidade de campo, ISO, com a tal. luz assim e tal. Vai falar até do obturador, do Exatamente, ISO. exatamente. Aí você realmente tem que falar. Mas aí, tá, eu entendi o que eu falei, eu quero muito que você me mostre o que o Fábio falou. Ó, gente, vamos lá, resumo.
O que eu falei aqui do exemplo foi uma conversa que você vai interagindo, você vai melhorando continuamente, não necessariamente isso é um engenheiro de prompt Perfeito. trabalhando. Aí ele falou, ó, dependendo do que você quer fazer de resultado, você vai ter prompts diferentes, com técnicas diferentes. E eu gostei muito dessa ideia da fotografia, que deu pra claramente falar, tira uma foto aí. Ah, agora faz assim, agora faz assim. Não, não é assim que funciona. Você já chega lá e dá o comando. Eu quero que você imagine que você tá usando uma câmera assim, assim, assado, com a luz tal, sei o quê, o ângulo tal, não. Aí a minha pergunta é, um estagiário não consegue ser um engenheiro de prompt, né? Uma pessoa sem... Não, estagiário não, perdão. Uma pessoa sem experiência não vai conseguir, né? Ela tem que ter algum tipo de expertise. Nem que seja de vida, Pra né? você melhorar a eficiência, sim. Mas pra usar, não. Usar Não, pra basta usar qualquer não. pessoa, né? É. Eu vou dar Vou trazer aqui uma coisa, que o Walter Longo, publicitário, mega ultra famoso, foi presidente do Grupo Abril, ele trouxe uma coisa numa aula que eu vi, muito legal, que ele disse assim, com o mundo no século XXI indo cada vez mais para o mundo tecnológico, as pessoas mais velhas começaram a perder espaço. Por quê? Porque ela era muito boa, sabia muita coisa, só que não sabia mexer na ferramenta. É aquele advogado que ainda teclava na máquina de escrever e não queria usar um Word. Mas entendia tudo de leis. Não sabia tudo de lei, mas não ele usava. ainda... Mas o fato de ter que lidar com a tecnologia, com a ferramenta, era um grande problema. E começou a dificultar a vida das pessoas mais velhas. Tanto que tem várias pessoas aí falando que pessoas 50 a mais é muito difícil conseguir emprego no mundo da tecnologia, porque a pessoa tem que se adaptar. Só que, o que essa pessoa mais velha tem? Ela tem, Artrite, primeiro, artrose. além disso, ela tem um repertório enorme, Sim. de tudo que ela aprendeu na vida, todas as empresas que ela trabalhou. Ela tem um léxico gigante, ela já leu dezenas de livros. Na época dela, não era ficar ouvindo podcast, era lendo livros. Ela tem uma capacidade ali de explicar o que ela precisa, porque antigamente não tinha facilidades. Se ela não conseguisse explicar para a pessoa que trabalhava com ela o que ela precisava, ela não conseguia o output que ela precisava. Então, essa pessoa é a pessoa perfeita para fazer um prompt. Sim. Porque o prompt, a diferença entre um domo e uma abóboda, se você não sabe, você não consegue pedir. Sim. Você precisa entender isso. Então, ele dizia uma coisa, talvez no futuro, o que aconteceu? Quem não lia... Abóbada. Não faço ideia. quem- eu só aceitei. Procurem. Eu só aceitei. de arquitetura. Então, nós viemos de uma época onde quem não lia era um idiota, precisava ler, porque só lendo você aprendia e se desenvolvia. Depois começou YouTube, podcast e tal. Muita gente hoje não aprende coisas, pode até estudar, mas não estuda através da leitura. Não. Só que o que ele diz provavelmente, daqui a alguns anos, a gente vai chegar e eu vou perguntar pra você, e aí, Rodrigo, leu quantos livros esse ano? Você assim, não li livro nenhum, ouvi podcast. Eu vou rir da sua cara, porque você não ler livros está fazendo com que você seja pior em interagir com AIs generativas, Sim. com o prompt. Então, a pessoa que tem esse conhecimento, sabe o que quer, tem uma referência, porque agora a gente democratizou a ferramenta. Uhum. A gente não tá mais uma ferramenta que tem 1 milhão de pontinhos. Não. Ele precisa escrever, ele precisa passar algo que tá na cabeça dele e só através de repertório, de vocabulário, de conhecimento para ele fazer isso. Então, você disse, beleza, quem precisa, quem é bom em fazer isso? Qualquer pessoa que consiga pensar criticamente, ou seja, saber exatamente o que ela quer e não tipo assim, eu acho que é isso, chutar, e que tenha a vontade ali de gastar um tempo para conseguir desenvolver aquele texto. Ou seja, virginianos e capricornianos são ótimos para Mas fazer algo pronto. é uma característica das pessoas que são muito boas com prompt. Óbvio, existem várias técnicas, existem alguns contextos, algumas Dá uma coisas técnica aí, uma técnica boba aí. Tá. Então, Role, né? Role é legal, né? Acho que a principal delas... Role prompt. Role prompt. É prompt de papel como de atuação, tá? Ah, então, tá. Quando eu vou falar, quando eu quero, vamos dizer que eu estou fazendo um texto
mais técnico. Acho que uma abordagem melhor é você precisa de algum conselho, por exemplo, no seu negócio, né? Aí você vira para a IA e fala assim, haja como consultor experiente em marketing. Ou um consultor de experiência em finanças, se você quiser fazer uma pergunta aqui, ou algum esclarecimento sobre finanças. Então, você dá um papel para ele, isso já cria um contexto bem mais orientado, focado naquele tema específico. Você já diz o papel que ele vai atuar ali, né? Exatamente. Tipo assim. Se eu quero tirar... Se a pergunta que eu tenho, a dúvida que eu tenho, ela seria bem respondida por um consultor financeiro, então eu peço para ele agir como um consultor Ao financeiro. invés de você só falar assim, pô, meu balanço fiscal tá bom, você fala, haja como um consultor financeiro. E me que aí você diga se já- esse balanço tá bom. Entendi. Isso dá, o role prompt ele traz duas vantagens. A primeira é essa, que é o constraint, é a limitação do conteúdo. Quando eu digo que você é um consultor financeiro, ele já sabe que os termos que eu estou usando ali, as coisas que eu estou falando, estão dentro do contexto financeiro. Segundo, ele vai tentar trazer, a priori, uma linguagem que seja adequada a um consultor financeiro. Então, ele não vai ficar fazendo piadas, ele vai tentar... Óbvio, você pode pedir ainda que ele faça com isso. Mas quando você dá um role prompt, primeiro você dá esse universo para que ele entenda melhor os outros contextos adiante e também dá meio que uma voz, um tipo de interação que você quer que ele responda. Você consegue fazer esse role prompt ser mais profundo? Por exemplo, haja como um consultor financeiro que já foi o diretor do banco, sei lá, Pactual, sei lá que coisa que foi, e já fez um mestrado em Harvard, e que já leu mais de 50 livros de finanças, essas coisas assim, você ficar cada vez mais... Você pode, inclusive, misturar coisas que normalmente não são nem comuns de você encontrar na realidade, né? Tipo, haja como um consultor financeiro que também é um ilusionista, sei lá. Cara... Não, eu vou dar um exemplo, nesse exemplo que eu falei da Raquel no nosso marketing. O role, né? A pessoa que estava ali, ele era especialista em marketing e tal, mas ele também era especialista em desenvolvimento de software, ele também era especialista em negócios, e eu dei todas essas especialidades dele, todos os skills dele, eu dei no role prompt. Aí uma dúvida genuína, assim, para não ficar uma coisa muito complexa, será que você não poderia criar diversos personagens para poder ajudar ela? Criar um time, entendeu? Um time, é a história dos multi-agentes. Você Exatamente. cria um time de agentes, cada um com seu role, com seu papel específico, e você passa a tarefa entre os agentes. Pô, daqui a pouco dá para criar uma empresa, né? Tipo, Mas Sem é dúvida. isso. Mas hoje, uma das coisas, um dos produtos que a Software, né, um dos serviços e produtos que a Software está oferecendo hoje é exatamente nessa área. É exatamente, assim, a sua empresa, às vezes precisa de um time com vários multi-agentes, onde eles ajam em conjunto para um objetivo X da sua empresa. E a gente chega lá e monta isso, organiza isso para você, faz, e entendendo, por exemplo, que depois disso aqui existe uma revisão. Depois, em tal momento, existe uma pessoa que é o gerente, que ele aprova ou não aprova. A gente pode botar 1 milhão de coisas. Ó, eu vou dar um exemplo bem prático de um agente que a gente tem lá na Software, que é um agente de prospecção, tá? É um agente que roda uma vez por semana, pesquisa na internet para encontrar possíveis empresas que contratariam o nosso serviço, tá? Então, você tem alguns agentes dentro desse time. Um é o researcher, que é o cara que vai lá no Google e faz uma busca, ou no LinkedIn. Aí já é uma por mais empresa, técnica, né? Você tem que fazer uma API. Uma API, exatamente. essas Você tem que coisas. programar isso, né? É mais difícil. Então, você tem o researcher, você tem um outro agente que é o avaliador, que pega a informação que o researcher encontrou e valida se ela é realmente boa. Eu tenho um outro que, uma vez encontrado uma empresa que é aparentemente interessante para a gente, ele pesquisa quem são as pessoas relevantes daquela empresa para a gente contactar. E, por fim, tem um coordenador que coordena isso tudo. Então, são papéis, de fato, de um time. Porque quando você coloca um prompt mais específico, é melhor para IA. Sim, Né? sim. Se você cria uma figura que é especialista num monte de coisa, ela acaba não sendo especialista em nada. Então é melhor você focar e criar agentes separados. Esse tipo de serviço é um serviço ainda caro? Ou ele... Por que eu tô falando de caro? Questão de oferta e demanda, né? Tipo, isso não é uma coisa que todo mundo tá conseguindo fazer. Então é uma coisa meio exclusiva, assim. Hoje ele é mais caro. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, não é se ele é caro ou barato no sentido... Tô falando assim, vocês acham que ele já é uma... Deixa eu fazer meu pensamento aqui.
A gente tá falando que todo mundo pode usar IA, que prompt é uma coisa que todo mundo pode fazer e tal, tá fazendo as nossas ressalvas todas aqui, que você tem que ser uma pessoa que entende o que você tá querendo fazer, pensamento crítico, tudo mais, nananã. Em teoria, qualquer um pode fazer os seus agentes e tudo mais. Contudo, apesar dessa democracia, um bom agente, né, uma boa empresa de IA, por assim dizer, eu não acho que seja uma coisa que esteja sobrando no mercado, por assim dizer. Não. Então, eu acho que ainda há uma adesão no mercado de querer contratar esse tipo de serviço e também o preço não vai ser o mais barato possível ainda, né? Eu vou dar um exemplo só soft, tá? Nós, ano passado, né, quando o IA começou a explodir no começo do ano passado, e que a gente chegou e já desde o começo falou, isso aqui a gente tem que saber, nosso time tem que saber. A gente fez um curso company-wide de IA da IBM para todo mundo, não importava em qual área fosse. Para a gente conseguir avaliar os tipos de plataformas multiagentes, quais eram os melhores modelos de linguagem, formato, ferramentas, como usar, a gente passou com um time exclusivo para isso, vários meses pesquisando e testando e organizando. Para a gente começar, para a gente chegar hoje, ter o que a gente tem, a gente teve que investir muito dinheiro e tempo para saber tudo isso. Óbvio, as ferramentas de mercado, a cada mês, estão evoluindo. Está cada vez mais fácil. Tem várias hoje que você procura lá, já tem agentes pré-prontos, você só plug and play. Customiza aí e tal. Eu vi, inclusive, uma empresa que ela fazia o quê? Ela te vendia um time e você pagava tipo salário do time. Então assim, ok, você tem um time de marketing, eu vou criar um time de agente de marketing que eu vou controlar aqui para você, dentro dos seus parâmetros, só que você não vai me pagar para construir ele. Você vai me pagar uma mensalidade como se fosse o salário desse time. Mas hoje em dia ainda é mais barato ou é mais caro você montar um time de pessoas ou um time de agentes autônomos? Muito mais barato montar o time de agentes autônomos. Né? Sem dúvida. Se você olhar na conta o salário das pessoas, treinamento, custo de oportunidade, etc., é muito melhor desenvolver o agente. Só que os agentes ainda não fazem tudo que um humano faz, né? Também lógico. Algumas coisas só. Lógico. Se eu pedir um cafezinho pro meu estagiário, ele pega. O agente autônomo não vai fazer um cafezinho. Até vai fazer o Mais ou cafezinho. menos. Depende da máquina. Depende da sua automação. Não. Depende do que você... Não dá pra fazer essas brincadeiras Mas não é com trivial, eles, sem dúvida não é trivial. Sim, não é. Sim. Tem um, inclusive, desses de multiagentes, que eles fizeram como se fosse um joguinho pixel art ali de Super Nintendo, onde cada role, cada papel era um bonequinho, um avatarzinho. E aí, por exemplo, se no caso desse de vendas, eu sou o revisor, você via lá o revisor saindo da salinha da revisão, entrando na salinha do cara. Tudo estava acontecendo lá atrás. Mas ele mostrava visualmente, como se fosse um escritório, como é que seria o movimento das pessoinhas que estão aqui dentro do escritório fazendo essas ações. Pô, mas eu gosto muito dessa ideia de uma empresa. Pô, eu tô quase contratando a Soft, cara. Só que eu tô precisando muito disso. Christian, vamos explorar um pouquinho mais os frameworks. A gente falou do roleplay. Sim. O que mais que a gente tem de opções? Assim, a gente tem... Se você procurar na internet, você vai achar um monte. A gente pegou aqui uma lista de alguns. Tipo, são acrônimos com coisas que você precisa ter no seu prompt para ser um ótimo prompt. Ok. Aí tem Raise, Care, Ape, Create. Mas todos esses, né, eles são de maneira que fique bonitinha a palavra. Mas, na realidade, o que a gente tenta trazer para um bom prompt, tá? Primeiro, um role relevante, um papel relevante. Isso. Quem é essa pessoa? O que ela sabe fazer? Em que universo ela vai atuar? Beleza? Depois, contexto. O que está acontecendo ali? Né? Por que essa pessoa está em tal lugar? Eu estou falando de um cara de finanças, mas é um cara de finanças dentro da Software, que é uma empresa de desenvolvimento de software. Então, estou dando contexto. Qual é o seu objetivo com aquilo? O que eu quero alcançar? Meu objetivo com esse aqui de finanças é que ele revise tal coisa para mim, ou que ele me crie estratégias ou avalie se eu preciso mudar tal regime tributário. Tá? Depois, a gente pode trazer aí
como você vai interagir. Porque você pode simplesmente dar isso e interagir livremente, do tipo, vou falar alguma coisa e ele vai fazer. Ou você pode pré-combinar com ele. Dizendo assim, ó, quando eu fizer a coisa tal, você vai fazer a coisa tal pra mim. Quando eu pedir pra você fazer um relatório, você vai fazer um relatório no formato de Excel, com X formatação, com tal coisa. Ah, tá. Eu posso dizer pra ele já especificamente o que eu quero, como eu vou interagir com ele, quais os tipos de comando principais. Ah, quando eu te der uma informação, não gere automaticamente. Espere que eu peça pra gerar, porque aí eu posso botar, tipo, botei um Adicionar pedaço aqui, mais depois contexto. adicionar mais coisa, e aí ele vai, recebido. Beleza. Então, como você vai interagir com ele, você pode dar. Você tem que dar também o output. O que você quer que sair? Ah, eu quero que isso aqui esteja no formato de lista, em bullet point, com até 150 caracteres, ou até 1.500 palavras. Tem que ser resumido, tem que ter uma cadeia lógica, tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem que ter, você pode também dar prompts negativos. Não pode ter isso. Você pode dar o tom. Tem que ser leve, ou tem que ser técnico, Formal. ou tem que ser... E você dá tudo isso. O que você quer? Qual é o objetivo? O que você vai sair dali? Né? E com você dando, quem é a pessoa que está fazendo? Em que contexto ela está inserida? Qual o objetivo dela ou daquela coisa? Como eu farei a interação com ele? E o que eu quero que saia no final, esse já é um prompt perfeito. É um prompt que vai te dar tudo. Então, Entendi. você começa lá. Roll. Você é um dos maiores especialistas de uísque do mundo, brasileiro, focado, criador de conteúdo. Aí, gostou? Criador de conteúdo, com a missão de democratizar o consumo de uísque para as pessoas, desmistificar o uísque no Brasil. E aí, com certificações tal de Edimburgo e tal de Paris, de Londres. Beleza. Dei ali. Agora, qual é o contexto? Eu sou um criador de conteúdo de um canal de mais de 1 milhão de inscritos, tenho tal coisa e e vou usar esse agente para me ajudar nos meus roteiros ou na ideação dos meus episódios. Beleza. Você botou ali o contexto do que você quer. Qual o objetivo? O objetivo disso é criar um roteiro conciso, em bullet points, com o objetivo de aumentar o meu engajamento, entreter e ensinar as pessoas que me ouvirem. Beleza. Você deu ali qual é o objetivo daquilo. Aí, você vai dar, então, a interação. Eu lhe darei um tema e, ao receber o tema, você me responderá com o roteiro. Ou, eu lhe darei um tema e você aguardará, porque eu lhe darei contexto sobre esse tema. Quando eu falar gere o roteiro, você vai usar não só o título, mas alguns textos que eu usei para gerar isso. Então, essa é como você vai interagir. Qual é o seu output? O que você quer sair disso? Eu quero que você me dê um roteiro com pontos para ser falados. Só que uma coisa que a gente usa muito hoje em dia, no ChatGPT O1, não precisa mais disso, que é a técnica de chain of thought, né? Que é a cadeia de pensamento e de crítica. Então, você é irracional. Então, eu chego e falo assim, quando fizer isso, me dê o racional, passo a passo, de como você fez o roteiro, baseado nas minhas instruções. Por quê? Porque quando você mandar ele gerar o roteiro, ele vai gerar um roteiro no formato que você pediu, baseado em uísque, baseado em você, baseado nesse contexto, só que ele vai dizer ao final por que ele chegou a isso. Falei tal coisa por isso, usei tal coisa para manter o tom sarcástico, ou o tom engraçado, ou o tom leve, tentei fazer isso porque para criar tal cadeia. E aí, isso é uma maneira até de autocorreção.
Porque quando você fez ali e você lê o racional dele e fala, putz, não falei que tinha que ser engraçado, aí foi muito Ele sério. assumiu alguma coisa você diz assim, consegue corrigir. E aí você mesmo fala, e você pode ir lá e melhorar. Entendi. Outra coisa que você pode fazer, terminou esse prompt, tá legal esse prompt. Você pode dizer assim, agindo como um engenheiro de prompt especializado em criação de prompts para desenvolvimento de roteiros, critique O roteiro. critique, avalie e melhore esse prompt que eu fiz para a criação de roteiros. E aí você põe o seu e ele chega e faz uma crítica assim, ok, isso aqui está ótimo, mas eu adicionaria isso e melhoraria tal coisa. Ele mesmo se melhora quando você pede para ele. Mas se você tiver esses elementos, então, papel, contexto, objetivo, interação e saída. O que você quer? O output, né? Isso é um framework. Esse é um framework. PCOIS. Não, existem várias. As pessoas vão... Você vai ver na internet, vai ter um monte de letrinha que ele muda o nome. Em vez de falar de contexto, ele usa um outro nome, situação. Só pra ter um S em vez de ter... Pra poder fazer a palavrinha. Pra fazer a palavrinha bonitinha, entendeu? Você falou de Chain of Thoughts e citou o O1 da OpenAI, né? Mas você citou o Chain of Thoughts como se fosse parte do output, né? Me diz qual foi a tua linha de raciocínio, a tua linha de pensamento, para eu poder, enquanto humano, validar o que você fez. Mas também o que o O1 faz é diferente, né? Ele antes pensa sobre o problema, cria uma linha de raciocínio e depois executa o que tiver que fazer. Perfeito. E aí você consegue, inclusive, ver qual foi a linha de raciocínio que ele criou. E o mais interessante é que essa linha de raciocínio que ele mesmo se preocupou em pensar antes de fazer... alimenta o próprio contexto. Sim. Né? De forma automática. Por isso que o O1, que é um modelo da OpenAI, acho que foi o último, né? Se não me engano. O O1 Preview, ele mudou tanto... É O1, tá? O1, né? Ele mudou tanto o patamar em relação principalmente a essa interface de chat, né? Perfeito. Não, e isso, na verdade, o O1, ele veio trazer embutido isso, o Pense Passo a Passo. O Pense Passo a Passo nada mais é do que aquilo. Explica pra mim como se eu tivesse 10 anos de idade. Tipo, é um contexto difícil, mas explica pra mim de uma maneira simples. E foi visto que pedir isso, pense passo a passo, ajudava, principalmente no começo, a ele alucinar menos. Hoje, cada vez mais, ele naturalmente alucina menos. Mas as pessoas usavam isso e todo mundo começou a usar. Virou uma técnica muito comum de prompt, usar pense passo a passo. O O1, ele embute isso. Ele já pensa passo a passo, por natureza. Tanto que eles tiveram que fazer um documento extra, porque eles têm a OpenAI tem um documento gigante falando de como interagir, melhores técnicas de engenharia de prompt para você interagir com ele. E ele falou, olha, para o O1, você tem que desconsiderar certas coisas que a gente falou para o outro. Tipo isso. Não peça para ele fazer o passo a passo, porque isso vai atrapalhar ele. Porque ele já faz naturalmente. Já é parte dele. Já é parte do processo dele. O que faz o O1? Por que ele é diferente? Porque ele tem um tempo maior de reasoning, de pensar sobre o assunto. Ele não chega e vai gerando os tokens... vai cuspindo os tokens na ordem, né? Acho que vocês já falaram aqui antes, mas um rápido overview de como é que funciona. Ali um LLM, ele é tudo baseado em probabilidades. Tipo, tal palavra, qual a probabilidade, dentro desse contexto, da próxima palavra ser tal. Tanto que ele aparecia até em palavrinhas, que são aqueles tokenzinhos que estão sendo gerados ali, né? O O1, ele não faz assim. Ele faz, só que ele mesmo faz esse processo da revisão, da análise, da crítica, antes de te dar o resultado. Tanto que ele te diz o que ele fez. Ele fala quais foram as etapas que ele passou. Isso é do ChatGPT? É o ChatGPT, é um novo modelo. Esse é exclusivo do ChatGPT. É. Outros estão também incorporando Chain of Thoughts nos seus modelos. Obviamente, né? A concorrência está muito violenta nessa área. É um querendo auto-performar o outro, né? O Sem tempo dúvida. todo, né? Sem dúvida. Mas o O1, ele tem uma desvantagem hoje e demora um pouco mais. Mas o que é demorar? Demorar é tipo, em vez de, dependendo da coisa, pode demorar vários minutos. É. Dependendo se for a complexidade. Mas
uma coisa que é instantânea no ChatGPT normal, às vezes vai demorar 30 segundos, 40 segundos, dependendo da coisa. Mas se você perguntar pra esse super robô aí, sei lá, não sei, uma pergunta imbecil que eu não saberia fazer agora, entendeu? Ele vai responder rápido também, né? Não, aí por isso que a gente... vai, dependendo da complexidade. Mas depende também da aplicação. Onde é que você Sim. está aplicando aquilo ali? Talvez numa interface de chat dentro do teu WhatsApp, por exemplo, demorar 30 segundos para responder não é confortável. Sim, entendeu? Sim. Você entra hoje lá na Meta AI do WhatsApp, você quer que ele responda rápido. Sim. Não que ele demore 30 segundos para responder. Claro. E o óbvio, aumentando a capacidade das placas que estão aí processando, isso vai cada vez acelerar mais. Os modelos vão ficar melhores. Só que uma coisa que todo mundo acha, tem um modelo, vou usar o A1. Não, você não precisa usar o A1 para tudo. Para algumas coisas, onde você precisa ser mais criterioso, você não tem, às vezes, essa toda paciência de iterar. Talvez um trabalho mais intelectual, por assim dizer, né? E você não tem que fazer, tipo assim, eu não quero ter esse trabalho de fazer uma engenharia de prompt tão grande, ou fazer tantas iterações com o modelo, ele sirva. Mas às vezes vai ter, por exemplo, um modelo menor, que não é nem o 4, é o 4 mini, que ele tem menos coisas, mas pro que você precisa, resumir uma conversa do WhatsApp é o suficiente. E gasta muito menos para a empresa, tipo de token, de processamento, é muito mais rápido. Então, é usar a ferramenta certa para a coisa certa. E não tentar, tipo, esse aqui é o melhor. É o melhor, mas você precisa do melhor sempre? Sim. Nem Não, sempre, não. depende do que você quer. Christian, qual é a tua visão aí em relação à profissão do engenheiro de prompt? Você acha que realmente a gente vai ter essa figura dentro das empresas? Ou a habilidade de escrever prompt vai ter que estar inserida em todas as pessoas, todas as profissões? Bem, eu sou, assim, suspeito, porque embora eu haja como engenheiro de prompt, o meu papel é head de pessoas. Meu objetivo dentro da software é fazer com que as pessoas que trabalhem lá, primeiro, sejam felizes, estejam bem, sejam, como a gente sempre fala lá, prósperas, sabe? Esteja se sentindo bem. Eu não quero. Se tem uma pessoa que está indo para a empresa e está lá passando a semana deprimida ou estressada, chega no domingo e fala, ai, que droga, tem alguma coisa que eu não fiz, o que eu posso fazer? Desde aconselhar ela, desde ouvir as pessoas que andam com ela, desde entender o projeto que ela tá, dá até o outro lado, que é como eu posso fazer com que as pessoas que estejam aqui estejam cada vez melhores. Nessa ideia de que como cada pessoa que está aqui possa estar cada vez melhor, a engenharia de prompt, eu uso ela, primeiro, para empoderar essas pessoas, para chegar e dizer, eu tô aqui como um auxiliador seu. Quem está me trazendo quais habilidades, o contexto, as especificidades, é você que é o expert. Mas eu tô ali usando pensamento crítico, usando framework, usando a experiência que eu adquiri, fazendo vários, para auxiliar você a aprender, você a desenvolver. Porque mesmo que você não vire um engenheiro de prompt, você entender a capacidade, a possibilidade da engenharia de prompt na sua área é fantástico. É algo que amanhã você desbloqueia, tipo, caramba, pensei aqui, eu acho que dá pra fazer isso com prompt. E você pode não saber exatamente. Então, você não precisa que a pessoa, às vezes, vire um engenheiro de prompt, mas ela entender os princípios da engenharia de prompt, o que está sendo feito, por que está sendo feito, aí eu acho que vai ser importante para todo mundo. Desde a pessoa que está fazendo ali, até pro líder, até pro Fábio, que é o CEO, que às vezes, por um acaso, o Fábio, além de CEO, é um cara, é desenvolvedor de software, trabalha com tecnologia há 20 anos, teve dezenas de empresas. É um cara que sabe muito. Mas tem muito CEO que não tem esse background técnico que o Fábio tem. Sim. Então, para esse cara, como é que ele vai chegar e até ter a visão estratégica da empresa dele se ele não entende o potencial daquilo? Até onde a gente pode chegar? O que isso pode gerar? Se ele não sabe que a gente pode ter uma parada multi-agente para fazer prospect de lead de vendas. Então, todo mundo vai ter que ter essa noção. AI não é mais algo que, isso aqui é pro engenheiro. Isso aqui é pro desenvolvedor de software. Não. AI é para todo mundo. A Coca-Cola, eu vi uma palestra da diretora de RH da Coca-Cola, onde a Coca-Cola global
ano passado, deu a seguinte diretriz. AI generativa é difícil. E é difícil para todo mundo. Porém, é obrigatório que todo mundo, não importa o nível que você esteja dentro da empresa, aprenda. E ela fez um upskilling de todo o time. Ah, eu sou um diretor de 65 anos de idade que mora em Seattle e... Tá, você vai ter que aprender. Então, você está dizendo que o engenheiro de prompt nasceu natimorto, ele mal criou a profissão, já não vai mais existir porque ela vai estar inserida na vida de cada um? Não. O engenheiro especialista em prompt é esse cara que vai desbloquear o que você quer. Mas a engenharia de prompt, saber sobre engenharia de prompt, saber sobre um framework, saber as possibilidades, entender o que é, como interage, isso todo mundo tem que saber. É tipo computador, né? A gente tem o técnico de informática para resolver o pepino, mas o básico você tem que saber apertar o botãozinho no mouse ali para abrir o iniciar do Windows e tal. Uma boa analogia. Tipo, é o mínimo, você vai ter que saber, mano, não tem operador, essa. né? A diferença entre operador e técnico. E aquela pessoa ali, ela vai, inclusive isso, um dos meus grandes papéis, e que eu falo com o Fábio... Christian, tá alucinando aqui, tá? Já vou aí, pera aí. Não, por exemplo... Abre o ticket. Abre o ticket. Abre o ticket. Não, aí o ticket... É isso. E o ticket, em vez de ir pra lá, vai pro multi-agente que já resolve o ticket. Inclusive, a Salesforce vai estar fazendo agora um time ali onde vai cuidar dos seus customer success através de AI. É lógico. Mas eu acho que é mais... No meu entendimento vai ser meio isso, assim, todo mundo vai saber usar, mas, cara, pra coisa técnica, pra pepino, pra coisa... profundidade mais completa. Vai chamar um engenheiro ali, vai chamar um técnico, Exato. não tem jeito. E é isso que eu volto agora pra primeira coisa que o Fábio disse. Pô, por que o cara de pessoas virou o engenheiro de prompt? Porque eu, através da engenharia de prompt, eu consegui potencializar os líderes de várias áreas. Eu consigo pegar e usar a engenharia de prompt como se fosse uma maneira de, primeiro, extrair da cabeça dela coisas, conceitos, instigar ela a pensar certas coisas. Maneiro, e, ao mesmo tempo, eu consigo dar para ela ferramentas que ela mesma consiga se desenvolver. Então, tem tudo a ver. Parece que é distante, mas não é. É tudo a ver. Você está chegando e está fazendo com que aquela área, aquelas pessoas sejam cada vez melhores. Que a gente consiga ter mais eficiência. E às vezes, porque a gente também pensa muito em prompt, em AI, para criação. Mas a AI, ela tem algumas vertentes. Ela cria, ela que aumenta, ela diminui, resuma tal coisa, ela transforma, por exemplo, traduza, pegue esse texto e ponha ele mais leve, ou ponha ele mais profissional, né? Explique. Pode ser um tutor, né? Então, existem várias coisas, só que a gente, enquanto a gente estiver lidando com prompt, como a gente lidava com o Google, com a mesma cabeça, que as pessoas transfiram imediatamente assim, uso igualzinho. E não é. Mas a gente usa a tecnologia nova como se a gente usava a tecnologia antiga, né? Exato. O início de adaptação, né? O início da televisão eram programas muito parecidos com como era a rádio, não eram programas televisivos, Exatamente. de fato. Enfim. Exatamente, existe isso. Então, quando a pessoa vê isso, nós mesmos estamos num projeto onde o Fábio está, inclusive, envolvido diretamente, onde nós estamos desenvolvendo aplicações usando só AI. Assim, óbvio, usando engenharia de prompt, usando tudo, pensando cada detalhe, mas vendo qual é a possibilidade, até onde, sem ter um desenvolvedor top ali, a gente conseguiria só com AI fazer as coisas. Posso fazer duas perguntas aqui? Uma pergunta dupla. A primeira pergunta é: esse resultado que foi o head de pessoas virar engenheiro de prompt veio de uma demanda da diretoria, do Fábio, a gente precisa de alguém e tal, olhou pra você e falou, acho que você vai ser bom nisso? Ou foi você de falar assim, cara, tô mexendo com AI aqui, olha só que maneiro, e o Fábio falou, que legal, não sei o quê. Ou foi uma combinação de ambos, assim, de onde veio isso? E aí a segunda pergunta, assim que vocês responderem isso, vem a segunda pergunta. E aí acho que é mais o Fábio respondendo. Para os empresários, assim, donos de empresa, empreendedores,
como eles conseguem criar o Christian na empresa deles, né? Como é que eles conseguem... Não tô nem falando de cultura. Tô falando de uma pessoa ali que vai... Head de pessoa tem que ter, né? Não, sim, tô falando do... É uma preocupação que as empresas têm que ter, as pessoas em si. Do prompt, assim, esse engenheiro de prompt, como é que nasce essa pessoa dentro da empresa? No nosso caso, a gente... a provocação inicial de ter que olhar para a IA foi minha, né? De estar atento ao mercado, né? Há 2 anos atrás, olhar para o que estava acontecendo e falar assim, pô, a gente precisa se mexer. É um pouco da visão estratégica do CEO e tá antenado para as coisas. E eu trouxe isso para o nosso grupo de líderes dentro da empresa. E acho que aconteceu uma sinergia, né, Christian? Eu não sei ele dizer exatamente o que aconteceu. Acontece. É porque eu sou nerd, muito nerd. E eu sou um apaixonado. 2 coisas eu sou apaixonado na vida. Pessoas e tecnologia. Graças a Deus eu tô na software. Então, eu sou o cara que, quando eu era moleque, esperava segunda-feira pra ver o Informática Etc. no Globo. Pra pegar ali, porque era a única maneira. Eu ia na banca comprar a revista que falava sobre o CD-ROM que lançou. Eu sou velho, tá? Não parece, mas eu sou. Então, eu sempre fui... Eu assisto conteúdo e tecnologia todos os dias da minha vida. Então, quando AI generativa, começou a ser o buzz, 10 criadores de conteúdo gringos de tecnologia que eu assisto, os 10 começaram a falar disso. E eu comecei a pesquisar, comecei a olhar, comecei a ver, comecei a ficar apaixonado. Porque se a minha habilidade é pessoa, se a minha habilidade é comunicação, quando eu vi que prompt, que interagir com isso era exatamente o que eu já era bom aqui no ao vivo, eu disse, pô, perfeito. Eu já tenho todos os skills pré-treinados, né? E eu comecei a brincar, comecei a testar. Nisso, quando o Fábio chega e fala, cara, a gente tem que trazer IA e tal, eu falo, Fábio, me amarro, tô vendo tudo, tô lendo tudo, quero fazer também. E, inclusive, Fábio, eu acho que vou pegar material, porque eu acho que a gente tem que fazer, igual a Coca-Cola fez, company-wide, todo mundo ter noção do que tá acontecendo. Beleza. A gente foi lá, e então, a gente começou, o Fábio, beleza, como a gente vai fazer isso? Vamos criar comitês. Então, a gente criou 2 comitês, um especializado em soluções em vendas, né? E um outro para outras áreas internas, aonde tem pessoa da área de design, tem pessoa da área de negócios, tem desenvolvedor, tem líder, tem eu da área de pessoas, e cada um tá vendo como a IA generativa pode melhorar o seu lugar. Tá dando referências, tá vendo, olha, assisti tal coisa em tal lugar, saiu tal nova funcionalidade. Isso é muito interessante da empresa viva, assim, né? Sem dúvida. Vivendo a vida, né? Não aquela empresa que fica bitolada. Aqui fazemos as coisas do mesmo jeito sempre, né? Eu tô falando assim dessa interação orgânica com o mundo que está acontecendo. Isso é uma coisa muito rica, cara. E aí é interessante você falar isso, Marinho, e tentando responder a tua pergunta de como é que a gente cria um Christian dentro das empresas, que é importante ser dito em relação a IA enquanto diferencial competitivo, né? Mas, apesar das empresas terem, dos líderes terem que entender que a IA é sim um fator de diferencial competitivo, isso vai deixar de ser um diferencial competitivo muito, muito em breve. Por quê? Porque todo mundo vai estar fazendo. Então, quem não está nem fazendo ainda já está perdido. Né? Aí já tá. Então, assim, como é que se cria, né? Primeiro, eu acho que nasce, tanto do bottom quanto do top, esse interesse pela IA em tudo que a empresa faz, e não só como uma coisa de tecnologia. Né? A tecnologia é importante, é o que viabiliza, mas ela transcende a tecnologia, ela aplica em tudo. Né? Então você tem que ter um head, o alto management da empresa, entendendo a importância de levar e permitir que isso aconteça dentro da companhia, e pontualmente desenvolver, né? Encontrar as oportunidades, como, por exemplo, eu encontrei no Christian, de desenvolver o Christian nessa aptidão. Os líderes têm que ter isso de forma proativa. E também permitir que venha de baixo, né? Deixa que as pessoas que estão lá na ponta tragam essas oportunidades, usem as ferramentas, mesmo que não sigam uma política muito rígida ou pré-definida, deixa as coisas acontecerem. Né? Deixa surgir o interesse, provoca um pouco, mas deixa surgir naturalmente também. A gente faz isso muito na software, a gente tem esse ambiente de muita liberdade, de muita experimentação,
mas a gente também empurra de cima, a galera puxa de baixo e a gente cria justamente uma organização muito viva, né? Que responde e tudo mais. Mas o ponto é, os líderes precisam se preocupar nesse momento como diferencial competitivo, mas no segundo momento como sobrevivência. Porque quem não tiver não vai ter o mesmo fôlego que as empresas que estão usando. Mano. Isso. Não, e a gente, né? A gente já endereça muito. E muitas perguntas, a gente tem um CEO Talk, que é onde o Fábio fala com todo mundo da empresa. E já trouxeram, você acha realmente que AI vai substituir o desenvolvedor de software? E não. A gente não acha que ele vai substituir. Para algumas tarefas, para algumas coisas, ele vai... pode até... Isso que a gente está validando. Uma coisa muito simples. Ele consegue fazer um good enough aqui. Não uma coisa que eu possa vender para um cliente software, mas você precisa de uma coisinha aqui, de uma automação que você poderia fazer, sei lá, no Excel. Agora você consegue fazer com AI? Sim. Mas também tem que ver que não é só potencializar que nem o Fábio. O Fábio, a software, a gente investe em AI, desde que ela começou, dinheiro e tempo, e muito tempo. E não é só tempo do estagiário. O Fábio tá, pelo menos, umas 2 ou 3 reuniões por semana, de mais de 1 hora, com o time, a agenda dele é uma coisa louca, lotada de ponta a ponta, mas ele gasta o tempo dele, que não é um tempo barato, toda semana junto com o time, para pensar a coisa, para revisar, para entender. A gente tá fazendo uma coisa em design, ele tá ali, diz assim, mas como é que foi feito isso? E aí ele aprende, que legal. Ele tá, olha o tempo, imagina o que é 1 hora de toda a liderança, toda semana. Quanto isso não custa para a empresa e quanto é difícil para uma empresa mais tradicional, aonde o budget ali tudo apertadinho, chegar e tomar uma decisão dessa. A gente vai ter gasto de tal. Vamos botar uma pessoa só para fazer isso aqui. Dependendo do tamanho da empresa também é mais complicado, sem né? Dúvida, porque você cada empresa tem seu desafio. Porque você tem board, tem conselho, tem os outros... não é um cabeça branca só, são vários, enfim. Não é tão simples assim. Quem é cabeça branca aqui? Eu sou barba branca. Porra, mano. A imagem que eu tenho do Fábio, ele não tinha ainda esse cabelo branco, não. Caralho, tá branquinho. Pô, mas geralmente, quanto menor assim, né? Tô falando em proporções de milhões e bilhões, né? Tô falando, mas quanto menor a empresa, melhor são os seus... você tem uma vantagem de mercado de você conseguir se adaptar melhor, né? Eu acho que é um pouco mais complicado uma empresa do tamanho, sei lá, nem vou falar nome de empresa nenhuma, mas sei lá, uma empresa de bilhões de dólares, geralmente... tem mais burocracia, mais dificuldade. Mas essas empresas, em geral, são mais lentas mesmo, né? É natural. Não tem como, né? Christian, maravilha. Adorei o papo. Pô, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Uma perguntinha só pra fechar o nosso episódio aqui. Faz aí. O que tá no teu backlog? O que tá no meu backlog? É bom, né? Pode fechar todo o programa. Igual tem que você tá planejando fazer aí nos próximos meses. Eu vou dizer o nosso sem backlog... Sem entregar muito ouro pro bandido. Não, nosso backlog principal a gente viu uma pesquisa, né, da Gartner que até 2027 o desenvolvedor de software que não estiver usando AI como assistente do desenvolvimento, não substituindo, mas usando alguma coisa, tipo o Cursor, que tá aí muito em voga hoje, ou o... Como é que é o nome? GitHub Copilot. O Copilot do... E quem não estiver fazendo isso, vai estar fora do mercado. Ou vai ser tão menos produtivo, menos eficaz ali, também na qualidade, revisão, porque não é só para criação, como a gente disse. Pode ser para revisar, pode ser para testar, pode ser para ver um problema que passou batido e ele vê. Então, o nosso foco agora vai ser um upskilling de todos os nossos desenvolvedores. Vários desenvolvedores nossos já têm, já usam, a grande maioria, na verdade, mas a gente quer que eles virem feras. Que eles virem igual eu sou um engenheiro de prompt para as outras coisas, que eles virem os melhores utilizadores de assistentes de desenvolvimento de código. E agora esse é o meu backlog. O desafio é esse. É conseguir engajar eles, porque tem que ser algo que... Não adianta eu só dar material ou dar coisas. Algo que engaje, que eles entendam e, ao mesmo tempo, entregar para eles uma jornada que faça sentido. Que ele fala, pode crer. E que aquilo ali
vá a cada mês, a cada ano, ele evoluindo. Caraca, eu vou criar agora o Instagram, a Jornada da Inteligência Artificial. Vou ficar milionário. Maravilha. Obrigado, Bom, Christian. Obrigado, muito bom, Marinho. muito bom. Obrigado a Obrigado, vocês, gente. pessoal. Muito Prazer bom. estar aqui.